Meus amigos, quanto tempo! Nós demos uma parada no final do ano, finalizamos a nossa primeira temporada e hoje estamos começando a segunda. Esse vídeo nós vamos tratar do assunto políticos espíritas. Devo votar? Antes de começar o nosso vídeo, eu quero deixar aqui um recado. Nós vamos dar uma pequena mudada, alterada nas estruturas dos vídeos. Nós vamos ter novos apresentadores, novas pessoas para fazer estudos, vamos ampliar os estudos, além de Allan Kardec, né, da bibliografia de Allan Kardec, nós também vamos enveredar por questões morais ligadas aos livros psicografados por Chico Xavier. Terão outras pessoas apresentando os nossos vídeos também, juntamente comigo, para facilitar o processo. Esse canal, como está na descrição dele, ele não tem fins lucrativos, ele não é monetizado, não gera lucro, o trabalho é voluntário, para que a gente possa se instruir. Sem mais delongas, vamos para a discussão. Meus amigos, nós estamos aí entrando no ano de eleição. Esse ano de eleição, ele sempre acontece aquilo, político católico, político protestante, político evangélico, político da Universal, político, e tem um fenômeno que vai nos afetar muito em um futuro breve, que são os espíritas políticos. Devo votar? Devo votar em alguém que se diz espírita e a partir disso confiar mais nele? Minha resposta é simples, não. Não deve, de jeito nenhum. Ser espírita, ser católico, ser protestante, ser umbanda, não é uma qualidade que faça com que você confie mais na pessoa. O que você deve analisar são as ideias, as propostas, o plano de governo. Não o que é a pessoa ali, qualquer forma que ela vive. Mas a moral deve ser vista. Sim, lógico, evidente. Porém, não é ser espírita que vai fazer com que você seja uma pessoa boa. Não é ser espírita que vai fazer com que você tenha moral, ética, caráter. Não é isso. O que vai fazer você ter ética, caráter, moral é sua integridade, é a sua vivência, é a sua base. É lógico que o espiritismo, outras igrejas, católica, protestante, umbanda, muçulmanos, judeus, podem auxiliar nesse processo. É evidente, a religião ela tem um cunho moral. Entretanto, ser desta denominação religiosa não garante que você é uma pessoa digna. O que garante isso são as suas atitudes, as suas escolhas, a sua história. Então, quando você for escolher um político a quem for votar, não vote pela denominação religiosa que ele segue. Vote pela integridade moral, pela sua história, pelo seu plano de governo. Quais são as defesas? O que ele propõe aí para a estrutura que você vai votar? O que ele propõe para o Senado? O que ele propõe como deputado estadual? O que ele propõe como deputado federal? O que ele propõe como senador, presidente, governador? Veja a proposta e não a denominação religiosa que ele segue, independente de qual for. Então, e tem um caso ainda um pouco mais grave no caso do espiritismo. Nós não temos símbolos e nem dogmas. Quando uma pessoa se traveste de espírita para impor e para demonstrar que ela tem mais caráter, moral que os demais, isso não é típico do espiritismo. Não é. Essa pessoa que faz isso, claramente ela não é espírita. Porque o espírita é reconhecido por suas ações e atitudes. E não pelo local que ele vai. Não pela fé que ele professa. Assim se reconhece um espírita. Então, se uma pessoa diz que é espírita, e por isso você deve votar nela, por isso que você deve ficar bem longe dela. É por isso, não vote em quem se diz espírita. Vote naqueles que você acredita que vai fazer uma mudança real para a sua vida. Independente do braço ideológico, do partido que ele segue. Para a gente finalizar, eu quero só tratar um pouco sobre essa situação que nós estamos vivendo no nosso país, que se resume a modificar a política
ao mesmo nível dos times de futebol. Nós, hoje, vivenciamos uma realidade de time de futebol. Hoje eu não voto em fulano de tal, eu não sigo tal ideologia. E quando eu faço isso, eu me torno um torcedor fanático. Eu quero que o outro se lasque, eu quero que o outro se dê mal. É isso que eu quero. E na verdade não pode ser assim. Não pode mesmo. Nós temos que nos esforçar para que todos tenham ali uma melhor vida. Se o cara da direita, ou o cara da esquerda, o cara do poder, ou o cara da oposição, o cara do centro, tanto faz, qualquer um, vai fazer algo bom, que seja louvável. Que se ele fizer algo ruim, que seja reprovado. Mas não uma pessoa, não uma ideologia, tanto faz. O que importa é o nosso crescimento, meu povo. Pelo amor de Deus. Não façamos da política clubismo. Não façamos da política, não nos tornemos pessoas que acreditam que a política é um time de futebol. Que o outro lado deve perder. Eu quero só te contar um segredo. O outro lado somos nós. Independente de que lado você esteja, e nem existe lado, porque a gente é um povo só, que é o Brasil. A nação que precisa de melhorias em vários campos. E não é por causa do partido X e Y, do fulano de tal, do ciclano, que a gente está vivendo essa realidade. É pela nossa própria história, a gente precisa mudar isso. Independente do que já aconteceu, aprendamos com os nossos erros e vamos caminhar para frente. E ponto. Sem ficar ali discutindo e reclamando e não tem ação. Reclamação demanda ação. Reclamação. Eu quero uma ação ali. Qual que é a ação que eu tenho? Entrar no Facebook, no Twitter, seja lá na rede social que você quiser, e ficar só reclamando de fulano de tal, não faz com que aquele fulano de tal melhore a sua ação. O que faz com que ele melhore a sua ação é você escolher de forma correta que na próxima eleição entre alguém com dignidade e moral para isso. É isso que nós temos que fazer, não ficar só reclamando. E vamos nos lembrar que se eu sou partidário de determinado político e o meu irmão não é, aquele meu irmão, ele não é burro, ele não é um retardado, ele não tem que morrer. Nada disso, ele é só um irmão que também precisa ser cuidado. Se o meu político ganhar, ele tem que olhar por ele também. Então vamos tratar todos como irmãos, vamos seguir os mandamentos do Cristo. Amar ao próximo como a ti mesmo. E o próximo é inclusive aquele que apoia um determinado político. E quando eu falo determinado político, é qualquer um, porque estão todos ali no mesmo barco. Estão todos eles sujos. Então não vamos idolatrar políticos, não vamos criar ali símbolos que não existem. E vamos tomar cuidado, para a gente finalizar nosso vídeo, que já está ficando muito longo, com esses políticos que dizem coisas que ferem a nossa doutrina, que ferem a doutrina do Cristo. Por exemplo, pena de morte, armar a população, tortura. Isso não é cristão. Não apoie políticos que dizem isso claramente. Eu vou citar porque não tem problema. Bolsonaro não é um político que ele deva ter nosso voto. Ele diz coisas e faz coisas que não têm alinhamento com a doutrina do Cristo. E se você não acredita no que eu estou dizendo, pesquise sobre vídeos sobre ele, entrevistas dele. Ele é uma pessoa muito difícil. Armar a população não é solução. O Cristo falou, se alguém tomou um tapa de um lado, dê a outra face. A gente deve perdoar 70 vezes 7, infinitas vezes. Por que eu vou armar a população para ela fazer ali justiça com as próprias mãos? Nós espíritas, eu vejo espíritas defendendo o Bolsonaro, pelo amor de Deus. Não façamos essas coisas, meus amigos. Espero que tenha chegado aqui a uma reflexão. Eu tenho muita dificuldade em conversar sobre determinados assuntos, porque eu não tenho uma ligação política com partido nenhum, mas é evidente que eu tenho também ali uma ideologia que eu sigo, mas eu não deixo a minha ideologia sobressair a ideologia máxima da minha vida, que é o Cristo, que é a vontade de Deus.
Eu coloco sempre Deus na frente de tudo e é o que eu espero que vocês façam, meus amigos. Fiquem com Deus, até muito breve.